Tai Sensei, explica para nós de uma vez por todas qual que é a diferença de verbos auxiliares e auxiliares verbais na língua japonesa. Explico sim. Eu sou gramaticista por excelência, mas eu sempre tento explicar a partir da etimologia da palavra. Se eu digo verbo auxiliar, é um verbo na sua origem que vai funcionar como auxiliar de alguma coisa. Tá? Por exemplo, eu tenho o verbo iru, que significa estar firme num lugar. E eu uso este iru junto com outro verbo para explicar o aspecto desta ação se desenvolver. Então, por exemplo, iru vai dar dois aspectos, mas, por exemplo, se eu digo taberu, comer, tabete iru, tá? Então, é o verbo taberu que muda para tabe, junta-se com esse te, e eu uso iru junto. Tabete iru. Este iru, que originalmente tem o sentido de estar, ele passa a explicar que esta ação de comer está em desenvolvimento. Então, se eu digo tabete iru, eu estou querendo dizer que ele está comendo. Ok. Tá? É diferente do auxiliar verbal. Então, ele não é verbo na origem, é uma outra palavra gramatical que só vai trabalhar como auxiliar. Em outras palavras, ele não existe sozinho. Ele vai estar sempre acoplado a uma palavra, no caso, o verbo. Dando um exemplo. Masu. Né? Masu, quem está aprendendo japonês, ouve desde o início, nani nani shimasu, masu, masu, não é? Então, usando o mesmo verbo, taberu. Se eu digo, eu posso dizer simplesmente, por exemplo, ramen ou taberu. Eu estou dizendo como ramen. Ramen, o objeto direto, ramen ou taberu, como ramen. Mas se eu quero ser gentil com o meu interlocutor, com quem está do outro lado, eu digo ramen ou tabemasu. Então, o verbo taberu, eu juntei o masu só para expressar essa gentileza, essa polidez na comunicação. Tá? Então, esse masu eu não uso sozinho. Não posso usar sozinho. Mas o iru eu posso. Eu posso dizer, por exemplo, São Paulo ni imasu. Estou em São Paulo. Mas aí é o imasu usando como verbo propriamente dito. Exatamente. E quando ele se junta a outro verbo, eu vou acrescentar essa ideia de ação em desenvolvimento. A senhora falou que tabete iru seria estar comendo, Isso. não é? Este teiru, então, é o equivalente do gerúndio do português? Só que não pode corresponder, tá? Vai corresponder, mas veja bem, gerúndio é uma coisa que não existe no verbo em japonês. Ele vai acrescentar essa ideia de gerúndio, de estar em desenvolvimento. Eu prefiro a denominação inglesa, do continuous tense, ação em continuidade, tá? Em desenvolvimento. Eu vou dar um outro verbo, só para explicar um pouco melhor. Vou usar um verbo de movimento. O verbo iku, enquanto verbo, significa ir. Por exemplo, Nihon e ikimasu. Nihon e é a direção para onde? Japão. Japão e ikimasu. Aí, vou ao Japão. Perfeito. Tá? Então, este iku, ele pode também funcionar como verbo auxiliar, juntando-se a um outro verbo de movimento. Por exemplo, hashiru, que significa correr. Tá? Hashiru. Se eu vou correndo, eu digo hashite iku. Eu estou atrasada. Hashite ikimasu. Para poder não perder o trem. Hashite ikimasu. O verbo auxiliar, ele mostra a forma como o verbo é desenvolvido, então. Exatamente. Como que a ação daquele verbo está sendo usado. Entendi. Tá? Este é um outro verbo auxiliar. Agora, o masu, eu volto a dizer, ele é independente, ao contrário, ele depende de uma outra palavra. Eu não posso usá-lo sozinho. Masu, e daí? Né? E daí? É o caso do tai. O tai também é um auxiliar verbal, porque ele vai ajudar o verbo. E esse tai,
ele vai expressar a vontade de realizar a ação principal. Então, pegando outra vez o verbo taberu, que é comer. Se eu digo tabe, tá aí, eu estou dizendo quero comer. Entendi. E o tai não aparece de maneira isolada. Não, Por mais que tabetai indique eu quero comer. Exato. Então, em português eu tenho dois verbos, quero e comer. Uhum. Tá? Mas em japonês não, é uma partícula gramatical, é uma palavra gramatical que se junta ao verbo para expressar essa vontade de realizar aquela ação. Não, perfeito, muito bem. E só para recapitular um pouquinho essa questão dos dois verbos auxiliares que a senhora comentou, Sim. que é usado junto com o conectivo te, certo? Que é o iru e o iku. No caso, se eu quiser dizer que estou correndo para indicar a ação em desenvolvimento que estou mostrando, né, que estou correndo, seria com te iru, certo? Então virá hashite iru, está correndo. Então, uma observação deste fenômeno, a pessoa está correndo. Exatamente. Agora, com te iku, aí sim, você está indicando este movimento, né? Daqui para lá. Exato. Né? E já que falamos do iku, se você quer dizer que se vem de lá para cá, basta trocar o iku por kuru, que significa vir. Ah, tem como dizer então, hashite kuru. Aí indica o movimento de vir correndo, de lá para cá. Isso. Perfeito. É essa a diferença básica. Um é verbo que se torna auxiliar. Uhum. O outro é uma palavra gramatical auxiliar de verbos. Perfeito. Agora eu vou tirar uma dúvida, Tai Sensei. Tem uma outra palavra que eu sempre ouço, principalmente na japonês iniciante, que é o desu. O que é o desu? Pois é. O desu tem gramáticas ou livros de gramática, manuais de gramática que explicam o verbo ser. Mas o desu é exatamente igual ao masu. Ela é uma palavra gramatical. Você não vai usar o desu sozinho. Por isso que ele não pode ser verbo. Uhum. Tá? Ele é um auxiliar verbal que, além da polidez, ele tem uma afirmação. Então, e eu posso usar esse desu junto com o substantivo. É o caso de eu dizer Suzuki desu. Uhum. Eu estou dizendo sou Suzuki, porque o desu vai dar a afirmação ao Suzuki. Sou Suzuki. Certo. Tá? Agora, tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse desu também ele pode vir junto a um qualificador. Por exemplo, eu pegando sempre os mesmos exemplos. Ramen ga oishi. Ramen ga oishi, eu estou dizendo que o ramen é gostoso, ou está gostoso. Para eu dizer isso delicadamente aos ouvidos do meu interlocutor, eu digo ramen ga oishi desu. Então, eu estou acrescentando esta polidez ao qualificador ser gostoso. Entendi. Muito bem, então o desu é um auxiliar verbal. Então vemos três verbos auxiliares, né? O iru, iku e o kuru, que originariamente significam estar, ir e vir, que podem funcionar como verbo isoladamente, mas hoje mostramos como ser utilizado como verbos auxiliares. Exatamente. E também vimos três auxiliares verbais, que é o masu, de polidez para verbos, o tai, que indica essa vontade, né, de querer, e o desu, que também é auxiliar verbal de afirmação e também de polidez. Exatamente, é isso. Muito bem, Tai Sensei. Acho que são conceitos muito importantes que, inclusive, servirá de revisão para os nossos alunos do curso Japonês Essencial, não é mesmo? É o nosso curso fechado, em que a gente trabalha do zero, né? Começa com letramento e trabalhamos as 4 habilidades. A gente ensina a ler, a escrever, a produção oral e a capacidade auditiva. Perfeito. Inclusive fazemos aulas de revisão, né, de tópicos, então temos aula de revisão de qualificadores, como a Thais comentou agora há pouco. Temos outro vídeo sobre o assunto, caso você queira assistir, tá na link, tá na descrição. Mas também temos aula de revisão de auxiliares verbais, de verbos auxiliares, para ir além, né, das videoaulas que disponibilizamos para os nossos alunos ao longo dos 16 módulos que nós temos. E caso você queira ser nosso aluno, as matrículas podem estar abertas ou não, a depender de quando você estiver assistindo este vídeo, mas basta clicar no link que está na descrição para você efetivar a sua matrícula ou colocar o seu nome, né, seu e-mail na lista de espera. De todas as formas, foi um prazer ter dado esta aula, né? Ter tido esta aula, na verdade, com a Thais Sensei. Deixe seu like se você gostou deste conteúdo mais puxado para a gramática.
E nos encontramos então nos próximos vídeos. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Sayonara.